Mas o André Marcília, por favor, você tinha levantado o dedo para fazer uma pergunta, e fica à vontade, aí, aproveita aí o ministro. Maravilha, Dantas. Bom, primeiro, bom dia a você, a toda a bancada, prazer estar aqui. Bom dia a toda a audiência, ministro, prazer falar contigo. Eu tenho 2 pontos aqui. Vocês estão falando de agência regulatória, essa questão das vacinas, e a minha preocupação é a mesma, só que com outro enfoque. Nós temos vivido também a limitação à liberdade de expressão chegou a tal ponto ridículo dentro do país que nós estamos hoje discutindo se é possível discutir, né? A discussão que existe hoje é se é possível fazer discussões, inclusive sobre a vacina. Eu, algumas semanas, participei de uma audiência pública, inclusive, que buscava, era um projeto, salvo engano, não me lembro se era do Cajuru ou de relatoria do Cajuru, mas e que o projeto criminalizava a discussão sobre vacina. Então, falar sobre vacina era crime, né? Não podia discutir, era uma verdade, era a arca da aliança. Se você encostasse no tema, pronto, aí você morria. E me recordo agora, há poucas semanas também, de um podcast no qual participou um dos candidatos ou dos pré-candidatos à presidência, no caso o Caiado, e que ele reforçou isso em outra abordagem, dizendo que vacina não se discute, nem médico pode discutir vacina, porque, afinal de contas, esse é um tema sagrado, quase, né? Como eu mencionei, uma espécie de arca da aliança. Então, vocês estão falando da questão da agência regulatória, mas a agência regulatória, me parece já o problema dela é um desdobramento da dificuldade que hoje nós temos de discutir esse tema dentro do país. Falar sobre é um problema. Parece que, enfim, nós somos obrigados a aceitar tudo da forma que nos é oferecida, prato feito. Não tem aqui sequer o à la carte, sequer o menu nos é apresentado. Então, ministro, a minha questão é essa: o quanto que o combate à liberdade de expressão é hoje uma dificuldade também para que se discutam essas questões a respeito das vacinas. A liberdade de expressão é um dos pilares da democracia, não só no Brasil, mas nos países democráticos do mundo. Não há que se discutir que os programas de vacinação foram fundamentais para erradicar doenças como a varíola, para eliminar a poliomielite. O último caso de poliomielite foi em 1989, na cidade de Sousa, no estado da Paraíba. Agora, o que temos assistido nos últimos anos é que a hesitação vacinal tem aumentado, às vezes de forma não fundamentada, e às vezes estimulada por ditadores da vacina. Porque a melhor forma de se combater esse movimento de hesitação vacinal é com a verdade, é com a transparência, é com o cumprimento dos ritos regulatórios, que foi o que nós fizemos no nosso país. Acontece que quando chega o Lula, né, quando volta o Lula, ele vem com essa mentira de dizendo que o governo Bolsonaro era anti-vacina, que atrasou vacina, com todo esse contexto mentiroso, né? E aí cai as quedas coberturas vacinais no nosso Brasil. Então a melhor forma de estimularmos os programas de vacinação, ao contrário do que diz o excelentíssimo senhor ex-governador do estado de Goiás, que eu tenho admiração por ele, não é não conversando sobre vacina, é falando sobre vacina, sim, mostrando que elas são seguras e provando que elas são seguras. E vacina não é algo lato sensu. Existem vacinas e vacinas. Existem vacinas que precisam ser investigadas, até essas vacinas mais novas, que utilizam plataformas novas, como é a plataforma do mRNA, que foi usada na vacina da Pfizer, né? Eu acredito que temos que aprofundar esse debate, melhorar a qualidade das discussões, realizar painéis com especialistas de verdade, não é com vacinólogos ou com fanáticos da vacina. Tinha uma senhora aí que durante a pandemia, a grande mídia gostou dela, e ela virou uma espécie de porta-voz das vacinas, sem ter nunca publicado sequer um artigo sobre vacina em qualquer tipo de revista. Eu não falo nem de revista indexada do padrão do Lancet, entendeu? A esse tipo de gente, a esse tipo de personalidade, eu chamei de chacrete da ciência, com todo respeito às chacretes. Então, vamos dizer a verdade ao povo, viu, André? Porque isso é o que precisa. Criar uma agência de avaliação de tecnologia em saúde é algo que alguns têm defendido. Eu sou contra. Sou contra por 2 motivos. Primeiro, porque vai ser capturada pela indústria farmacêutica. Eu não tenho dúvida disso, como as outras são capturadas também. E segundo, porque a agência, como órgão da administração pública indireta, ela não pode dispor sobre o orçamento da União. Imagina se uma agência determina a incorporação de uma tecnologia que tem um impacto de 10 bilhões de reais no orçamento público. Se isso é possível, não é? Então, acredito que há
uma limitação legal para isso, e isso deve ser feito com muita cautela. Olha aqui, ó, deixa eu lhe perguntar só rapidamente, o senhor falou com alguém da oposição, tem algum parlamentar que tenha se sensibilizado com essa questão? Porque isso é um prato cheio para a oposição. O nosso líder da oposição, que aliás eu puxo aqui a brasa pro meu assado, o deputado federal Cabo Gilberto, que é muito aguerrido e ninguém tem dúvida disso, ele vai apresentar um requerimento, ou ele vai fazer uma denúncia ao TCU a respeito desses fatos que caracterizam improbidade administrativa, no mínimo, e, se for o caso, também representar a Procuradoria-Geral da República, que, aliás, já devia ter feito isso de ofício. O Ministério Público defende os interesses difusos e coletivos da sociedade. E aí, isso já foi noticiado na mídia. Não tem que estar passando pano para esse tipo de coisa, isso é nocivo. Né? E representar também junto à mesa da Câmara dos Deputados, a Sua Excelência, o presidente da Câmara, o senhor Hugo Mota, para que analise se é, nesse fato, também crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade. Eu não tenho dúvida. Alguém mais aí, Ari, Andrés, alguém mais quer perguntar, que eu vou encerrar essa pauta aqui. Alguém quer perguntar aqui para o ministro alguma coisa? Ari, por favor, Ari. Ministro, de toda essa sua narrativa, são um fato político que eu acompanhei desde o início. Quando a pandemia do Covid chegou em Wuhan, eu estava na época avaliando a China e cheguei a uma solução para a China, porque ela vai dar um stop, vai tentar resolver os problemas econômicos. Logo em seguida, o negócio chegou na OMS, teve alguma repercussão e bateu na Itália com aquela situação. Entrou carnaval aqui no Brasil, vai, não vai, e chegou naquela moça da Fiocruz, dizendo que tinha que entubar todo mundo. Eu, logo nesse início, observei um detalhe que foi importantíssimo. Independente de qualquer coisa, a oposição da época, o governo hoje, apostava que o Bolsonaro ia se enredar na questão da vacina e seria o fim do governo Bolsonaro. Todas as situações estavam amarradas. Problema de entuba, não entuba, hospitalização, enfim, uma série de coisas. E eu me lembro que em março eu li uma reportagem sobre Nova York, onde os médicos de Nova York diziam o seguinte: olha, essa questão de entubar todo mundo não é uma questão não está correta. Eu não vou, o médico inclusive disse, eu não vou entubar um paciente que está falando no celular. Então, na verdade, toda essa questão das vacinas, que agora transcende e amplia, ela começou com uma questão política específica dentro do Brasil, fazer um descrédito do governo Bolsonaro. E a gente continua observando que agora resolveram politizar uma das coisas que não se pode politizar, chama-se saúde pública. Politizar saúde pública, fazendo propaganda de vacina, coisa. Isso é absurdo. Isso eu fui da Ministério da Previdência, nós tínhamos o INAMPS, e eu me lembro do que se faz saúde pública. Eu acho que o senhor está coberto de razão. Nós temos que, inclusive, a oposição tem que pegar isso acima do PT, porque eles politizaram e vêm trazendo essa questão politizada até hoje. Essas questões técnicas que muito bem o senhor colocou. Porque o presidente Jair Bolsonaro, ele estava comandando o poder executivo dessa fase difícil da saúde pública mundial, né? E ele teve uma certa falta de sorte, né? Porque o primeiro-ministro dele era uma mistura, assim, de um papagaio com um pavão, né? Falando como papagaio e vaidoso como pavão. O outro não se adaptou bem ali, ficou lá 20 e poucos dias, teve um reinado menor do que o Papa João Paulo I. E o presidente Bolsonaro colocou o general Pazuello para dar uma organização na parte logística, né? Depois veio uma crise institucional muito forte e acabou por derrubar o Pazuello, né? Tinha gente aí que andou dizendo que foi convidado e não aceitou, né? Mistura de Cleópatra com a viúva porcina, a que foi sem nunca ter sido. E o Bolsonaro me convidou para ser ministro, que não é um convite, é uma convocação. E disse, Queiroga, eu soube que tu é habilidoso, tu vai resolver isso aqui. E nós resolvemos. Em 6 meses, reduzimos 95% dos óbitos por Covid no Brasil. Quando eu assumi, eram aplicadas 300 mil doses de vacina. Até o final de março, né, quer dizer, praticamente 10 dias depois, nós triplicamos o número de doses para 1 milhão de doses de vacina por dia. Chegamos a vacinar 2,5 milhões de brasileiros. Não faltou vacina. Eu até disse brincando lá no Adalberto Piotto que faltou bunda, porque vacina tinha. Chegou o PT dizendo que tinha um caos. E a gente viu o que aconteceu. O caos foi com o PT. Falta vacina em 60% dos municípios brasileiros. Atrasaram a vacina da dengue. Atrasaram a vacina do vírus sincicial respiratório. Agora a vacina do herpes zoster. Mais uma, viu, Cláudio, aí pra você que gosta. Lula, queremos ver o teu cartão de vacinação, Lula. Tu tomou a vacina do herpes zoster escondido também, Lula? Negou aos idosos brasileiros uma vacina que reduz demência. Esse é o governo de Lula e do PT. E tem que ter gente com coragem de dizer a verdade e jornalistas independentes com coragem de denunciar esses fatos. Não pode um consórcio de mídia querer só negar informações importantes da população brasileira. Enquanto eu tiver
força, eu vou denunciar essa gente. Deixa eu só. Precisamos Você quer fazer mais uma pergunta? Deixa eu só perguntar para ele. Explica melhorzinho essa história da vacina da herpes zoster. Suspendeu. O Lula não quis vacinar? A Conitec recomendou não incorporação. Não incorporação. Não incorporação. Por quê? Alegando questão de custo. Eles acham que não vale investir nos idosos brasileiros, né? Porque os idosos brasileiros eles estão numa situação difícil. Se de um lado tem um tal de um careca da INSS, que é amigo do Lulinha, que mete a mão no bolso do aposentado. Do outro lado, o governo do PT, que aliás a Conitec, a maioria é petista, né? A maioria é do Ministério. Sim. Eles não querem que o idoso brasileiro tenha acesso à vacina do herpes zoster. Eu, como já tenho os cabelos um pouco brancos, né? Já tenho 60 anos, fui lá e tomei a vacina do herpes zoster, porque se eu for esperar pelo governo Lula, eu vou esperar sentado. Agora, como o Lula é malandro e já tem antecedentes, o Alckmin disse que ele queria voltar à cena do crime. Pois bem, ele já tomou a vacina da dengue escondido, né? E agora é muito plausível, pelos seus antecedentes sanitários, né, vamos dizer assim, que ele tenha tomado a vacina do herpes zoster também escondido. Lula, mostra a tua carteira, Lula, da vacina. Eu quero saber se você tomou a vacina do herpes zoster e negou aos brasileiros. É isso que eu quero saber. Mas a vacina está disponível na rede privada, ministro? Está disponível. Da herpes? Tá disponível, sim. Foi aprovada pela Anvisa. É uma vacina que já tem registro há algum tempo em vários países do mundo. É diferente da vacina do Butantan DV, sem querer fazer um menoscabo, nem de forma desairosa a qualidade dos cientistas brasileiros. Mas é a vacina que o primeiro registro que ela consegue é na Anvisa. Certo. Então o rico compra e o pobre não pode comprar, não vai ser protegido da herpes zoster, que é uma das doenças mais dolorosas que alguém pode enfrentar. Mas, ministro, a minha pergunta, ainda voltando no início da sua fala, quando o senhor diz que, aparentemente, o interesse do Ministério da Saúde hoje é fazer uma parceria com o laboratório chinês para ganhar escala. A minha pergunta é, nós não temos capacidade de produção interna aqui no Brasil dessa vacina? O Butantan, que é a maior indústria farmacêutica pública que nós temos, ela não consegue produzir isso num volume, né? Até porque produz outras vacinas, HPV, a vacina da influenza, né? Então precisa de uma capacidade instalada maior para que essa vacina seja produzida em maior escala. Até porque ela pode ser útil em outros países aqui da região da América Latina, em outros países da Ásia, né? Que tem dengue como uma doença endêmica. Então seria algo positivo ter parcerias, até porque a vacina do Butantan DV é uma vacina que em muito foi desenvolvida no Brasil. Não é uma vacina que a pesquisa original é brasileira. Essa vacina é uma vacina que é desenvolvida por pesquisadores da Merck Sharp Dohme, juntamente com o NIH, o National Institute of Health dos Estados Unidos. Essa é a realidade. Não adianta dizer que é 100% nacional, que não é. A nossa indústria nacional é incipiente. A indústria de genérico, na maioria das vezes, traz os chamados ingredientes farmacêuticos ativos da China ou da Índia. Certo, mas aí a gente vê um governo que levanta a bandeira da soberania, que se diz preocupado com a independência do Brasil, nitidamente perdendo a oportunidade de ampliar a capacidade de produção interna para desviar recursos públicos para fomentar a produção externa. É isso? É isso. Pelo menos foi o que o Padilha deixou a entender no seu vídeo. Esse é o governo Lula. É a hipocrisia escancarada. Ao invés de pegar dinheiro público e produzir, ampliar a capacidade de produção aqui interna, temos universidades com grandes talentos aqui no Brasil. Era a grande oportunidade de desenvolver essa capacidade científica aqui no Brasil. Desenvolver aqui para não depender de ninguém, especialmente da China. Qual é a opção do governo Lula? Ampliar a capacidade de produção do governo chinês. É impressionante como Lula submete o Brasil aos interesses da China em todos os campos possíveis. Sem dúvida. Olha, eu acho que a gente precisa deixar muito claro, a gente pegou até a reportagem aqui, o Ministério da Saúde barrando a incorporação da vacina contra a herpes zoster no SUS. E a imprensa deixou isso passar, só registrou ali como se fosse uma coisa menor, né? Imagina se fosse no governo Bolsonaro. Já virou até um meme, né? Imagina se fosse no governo Bolsonaro. Quer dizer, tudo que a gente está vendo hoje acontecer, todos os absurdos, essa história da vacina da dengue, é um absurdo completo. 2 pessoas morreram em função de uma vacina que não passou, não teve aprovação do Conitec, até onde a gente sabe, né? O ministro está convocado a dar explicações públicas. A gente espera que o resto da imprensa se interesse. Aliás, a gente espera também que os veículos aí mais independentes, à direita, também se interessem por essa pauta. Não adianta ficar só na superfície, aí na espuma das redes sociais, para ganhar engajamento e não tratar dos temas que são importantes, são fundamentais para a sociedade brasileira. A questão da vacina, né? A gente tem esse passivo do debate público gigantesco. Nós tivemos CPI, tivemos indiciamento de autoridades do governo Lula em função de uma narrativa foi construída, depois... No governo Bolsonaro, né? No governo Bolsonaro, em função de uma narrativa que foi construída pela esquerda, junto com o apoio da mídia, e hoje passou, né? Agora o governo do Lula vive
uma história que ela é muito pior, quer dizer, você tem uma aprovação de uma vacina que não passou por todos os trâmites legais, essa vacina mata 2 pessoas, o ministro vai lá, suspende a vacina, joga a bola para a Anvisa, agora a Anvisa é que está assumindo vamos dizer assim, o ônus de investigar o que aconteceu, coloca a vacina do Butantan em descrédito perante a sociedade. Eu estou perguntando aqui para nossa audiência, você tomou a vacina da dengue produzida pelo Instituto Butantan? 97% disseram que não. E agora que não vão tomar mesmo, né? Porque o ministro fez o favor de tratar a política de vacinação como se fosse um tema eleitoral. Então, isso é de uma irresponsabilidade absurda e não pode passar batido. E um governo que está negando tratamentos importantes aos idosos. Então, o idoso, como o senhor disse, o idoso não basta ser roubado, né, na folha de pagamento, né, desse escândalo de INSS. O idoso também tem que morrer, né, ficar demente e morrer porque não tem a vacina da herpes zoster. Então, assim, eu realmente acho que a gente precisa, estou aguardando aqui, mandei uma mensagem para o Cabo Gilberto, espero aí que o líder da oposição rapidamente se protocole, represente contra o Padilha, para que gere um fato político, para que a imprensa seja obrigada a tratar desse tema. Porque só a partir da geração de um fato político e jurídico que isso parece que vai interessar a essa mídia do Pix. USA Brasileiras. Entre no site e saiba como adquirir o seu modelo exclusivo. Para mulheres de bom gosto e que são femininas. USA Brasileiras, o seu chinelo perfeito.